Graça e paz, queridos. Amém? Abra sua Bíblia, meu irmão, em Gênesis 39. Vamos ler esse capítulo todo, depois eu vou ler com você mais alguns versículos ainda. Gênesis 39. Todos encontraram, diz amém. Diz assim: José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo que tinha nas mãos de José, de modo que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na sua casa e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender aos seus deveres, e ninguém na casa estava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou para casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que me trouxeste veio a mim para me insultar, mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe dizia: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Agora eu te peço para você pular para frente um pouquinho no capítulo 41, para a gente não ler o 40 todo, né? Então vamos ler lá no 41, do versículo 14, 15 e 16. Amém? Capítulo 41, verso 14, 15 e 16. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: isto não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó.
Agora eu te peço que pula para o verso 28, para lermos até o 33. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois dele surgirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que seguirá, porque será intensa. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Agora pula para o verso 38, para nós lermos até o 46. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou o Faraó a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e viajou por toda a terra do Egito. Amém? Querido, sabe o que Deus põe no meu coração para compartilhar com você? Você talvez nem imagina o que o pastor vai trazer aqui. Mas algo me chamou a atenção há um tempo atrás, eu tomei algumas notas e eu trago para você dentro desse texto. Pena que nós não pudemos ler o 39, o 40 e o 41, que ia ficar uma leitura muito longa. E eu sei que muita gente ia falar: meu Deus, mas que coisa enjoada. Não é que lê a Bíblia enjoado, mas tem gente que não tem paciência. Mas você precisa conhecer a história de José um pouco melhor, para eu te trazer o assunto que Deus pôs no meu coração. Primeiro você deve saber quem era José. José era um dos filhos de Jacó, e José era diferenciado dos irmãos dele. Ele tinha uma diferença gritante na vida de José. O capítulo 37, então, vai mostrar um aspecto da vida de José que mostra o quanto ele era diferente dos irmãos. A gente é acostumado a dizer, irmãos: mas o ambiente que a gente vive contamina a gente. Eu já ouvi isso demais. Fulano foi estudar e desviou lá, quando começou a envolver com as pessoas do mundo. Eu não vejo que mundo nenhum desvia ninguém. O bom exemplo disso é a vida de José. José tinha irmãos, 11 irmãos, e na verdade esses irmãos eram mundanos, mas José não era mundano como eles, tá? Vivia no meio de uma casa de gente mundana, mas ele não era mundano. Então essa história de que o ambiente contamina, é perigoso, cuidado com quem você convive, porque você vai cair. Não, na verdade eu vou falar uma coisa para você, não fique triste, mas cai na verdade é a pessoa que nunca esteve firme, porque quem está firme vai cair, irmão? Quem está firme com Deus vai cair? Pode responder, quem está firme com Deus vai cair? Se cair quer dizer o quê? Quer dizer que não estava firme, não é? Um poste bem fincado, uma casa com uma base bem feita, não vai cair. Por que não vai cair? Porque a base está bem feita, né? De acordo com o terreno. Essa igreja, por exemplo, tem muitas toneladas de concreto aí em cima, você já viu? Não tem? Olha lá para cima, muito concreto. Mas pouca gente sabe que essa igreja foi construída em cima de uma lagoa. Isso aqui era lagoa, tá? A gente ia furar buraco aqui, as pilastras
A maior foi eu e o irmão Francisco Barroso, pai da Flavinha, que furamos. Era um buracão, um quadrado grande. E eu me lembro direitinho, mal a gente começava a furar, a gente achava uma camada de botina, de vestido, de plástico, de brinquedo, porque aqui no Caravés, até hoje, não sei se vocês notaram, eles gostam de jogar lixo no meio da rua. Então, aquele lote vazio era depósito de lixo. Então, a gente começou a furar, era plástico, era sapato, botina, e logo depois começou a vir água. Isso aqui era a lagoa foi esgotada naquele sentido ali, juntando com as lagoas da Rua Goiânia, da Rua Avenida Colatina, e foi lá para o Ribeirão Ipanema, toda a lagoa que tinha aqui, tá? Era muita lagoa. Então, queridos, isso aqui, para não cair, tem que ter sido feita uma base boa, teve-se que gastar dinheiro na base para a base não cair. Então, a pessoa não cai porque o mundo ao redor está tentando, não existe isso. Cai porque não conseguiu firmar, a base não estava sólida, não estava forte. Então, o meu entendimento é: quem está agarrado com Deus nunca vai cair. Amém, querido? Então você precisa agarrar com Deus, não agarra com o homem, não agarra com o pastor, não agarra com a pastora, porque vai cair. Agora, se você se agarrar com Deus, jamais vai cair. Então, se você conhece alguém que estava bem na vida e caiu, é porque não estava apegado a Deus e a palavra. Deus não perde batalha, Deus não deixa ninguém cair, Deus não deixa ninguém se perder. Então, se você está com Deus, você está agarrado, você está firme, e é o que eu venho te trazer. Mas esse menino José tinha um aspecto na vida dele, que era este: estar firme com o Senhor, obediente ao seu pai. O capítulo 37 mostra isso para nós. Então era um menino diferenciado, e foi aí que esse menino acabou sendo vendido. Na verdade, o texto que nós lemos mostra essa passagem. José foi levado para o Egito, para o oficial de Faraó, na casa de Potifar, guarda egípcio, e este guarda egípcio comprou José dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Veja bem, o menino José era um menino servo de Deus, temente. Os irmãos dele eram os meninos malandros, faziam coisas erradas. Abra sua Bíblia no capítulo 37, por favor. Você vai confirmar isso que eu estou te dizendo, tá? Gênesis 37, 1 e 2 vai dizer o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Verso 2, esta é a história de Jacó. Olha, sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Está dizendo aqui que José tinha 17 anos, saía para o campo com seus irmãos, e José trazia más notícias dos seus irmãos a seus pais. Bem, se José trazia más notícias de seus irmãos ao seu pai, quer dizer o quê? Que os irmãos dele faziam o quê? Faziam coisas ruins. E José já era diferente, levava: olha, pai, você sabe Judá, sabe, pai, Issacar, sabe Rúben, que eram os irmãos dele, né? Pai, que esses meninos estão fazendo coisa errada. Então José era um menino diferenciado, por isso que eu disse para você que era diferenciado. E a mensagem que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: o texto que lemos, José estava na casa do patrão que o comprou como escravo. E a mulher do dono da casa queria que José fosse para a cama com ela. A patroa queria que José fosse para a cama. Então, o que eu venho trazer para você? Como nós podemos transformar o lugar de tentação na nossa vida em lugar de bênção? Como é que podemos transformar a casa de Potifar em casa de bênção? Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite, irmã, que é tentado no trabalho, que é tentado na escola, na faculdade, que é tentado na rua, está sofrendo tentações, mas o que Deus tocou no meu coração foi uma coisa: José transformou a casa onde ele trabalhava, que era o lugar onde ele era tentado, num lugar de bênção. Então, nesse primeiro dia do ano, eu quero trazer essa palavra para você, meu irmão e minha irmã,
No lugar onde você está, que você está sofrendo afronta, está sofrendo lutas, ameaças, por que você não transforma aquele lugar num lugar, então, de você progredir, de Deus te progredir? Porque é isso que aconteceu. José progrediu, Deus fez com que ele prosperasse na terra que ele era escravo e na casa do homem e da mulher que armou uma cilada para que José fosse destruído. Quando alguém tenta te destruir, qual a sua posição? Ou o seu posicionamento? Quando alguém fala mal de você, qual o seu posicionamento? Quando alguém fofoca da sua vida, qual o seu posicionamento? Lá no trabalho, quando alguém tenta furar os teus olhos, acho que todo mundo entende o que é furar o olho lá no trabalho, entende? Quando alguém tenta furar o seu olho no trabalho, qual a sua posição? Porque é isso que eu venho trazer. Como é que a gente transforma o lugar de desafio, o lugar de perseguição, num lugar de prosperidade, tanto espiritual quanto material? Porque o que eu venho trazer para você na vida de José foi isso. Os textos que eu li foram pontos que mostraram José, que foi vendido como escravo, a patroa de José a patroa armou para José. Agora eu te pergunto, a mulher, o patrão dele saía, e José ficava com ela em casa, cuidando da casa, e a mulher queria que ele dormisse com ela. Como ele não dormiu, ele foi preso. E se ele tivesse dormido com aquela mulher, já pensou qual seria o resultado? Você sabia que para muitas pessoas, homens, mulheres eu não vou dizer, mas para muitos homens uma situação dessa, ele ia aproveitar, porque ele ia prosperar? A mulher do patrão está dando em cima dele, o que ele ia fazer? Sim, ele ia satisfazer o desejo da patroa, ainda ia pedir aumento, fala com o seu marido lá para me ajudar, porque está difícil e tal. Claro, querido, a gente vive num mundo desse. Mas a minha proposta para você é trazer essa mensagem, como transformar a casa de Potifar numa casa de bênção, como transformar um lugar onde você é perseguido, você é ameaçado, você é um punhado de coisa em lugar de bênção. Eu queria que cada um pensasse agora na sua vida. Preste atenção um pouquinho no que o pastor Edgar está te falando. Eu queria que você imaginasse uma situação na sua vida desafiadora e aprendesse aqui com a palavra, fazer deste lugar de desafio um lugar de progresso, lugar que você vai subir na vida. Olha, esse é o primeiro domingo do ano e eu quero que rapidinho, esse mês ainda, você me procure e fale pastor, eu fiz isso, eu busquei a Deus no lugar da minha perseguição, da minha luta, e hoje Deus me prosperou, porque esse é o caminho que eu venho te trazer. A maioria de nós foge. A maioria de nós abandona o emprego, a maioria de nós abandona isso, abandona aquilo, foge, não consegue entender o que Deus quer dizer. Mas veja bem, um detalhe que eu vejo: José não escolheu morar na casa de Potifar. Tá? José não escolheu ir para lá. Porque eu tive pensando assim, como é que a gente transforma a casa, o lugar ruim, em lugar de bênção? Primeira coisa que eu vi José não foi para lá. Talvez você esteja num lugar que está te amaldiçoando, mas você que quis ir para lá, José não quis. A gente não leu a história toda, mas eu acho que vocês sabem. Todos sabem, né, irmãos, que José não escolheu ir para o Egito, não é verdade? Amém? Diz amém aí quem lembra. José não escolheu ir para o Egito, José não distribuiu o currículo lá na região do Egito, né, para arrumar um emprego lá, não. José não procurou o emprego. De repente você está numa luta no teu trabalho, mas você procurou. José não. José foi meio que forçado a ir para lá. Ele foi numa situação de maldade dos irmãos deles, queriam matá-lo. Por fim levantou um, querendo salvar a vida dele. Vão vender, e venderam José caiu lá. Então primeira coisa que você tem que entender: José não escolheu estar na casa de Potifar, ele foi forçado aí. Mas o mais incrível que eu quero trazer para você é isto: talvez você pense que os lugares que Deus te leva na pressão, presta atenção, os lugares que Deus te leva na pressão, às vezes você não consegue compreender que é Deus te conduzindo para a prova, porque prova é sinal de bênção se aproximando. Vou repetir, se você quiser ouvir, você ouve. Prova é sinal de bênção se aproximando. Amém, querido?
Se você entender isso, você não vai fugir mais de prova. Prova é sinal de, opa, é sinal que bênção está chegando. Nenhum momento você vai encontrar José, meu irmão e minha irmã, nenhum momento da vida de José você vai encontrar José murmurando da situação. Os irmãos armam todas as ciladas para ele e ele simplesmente vai entrando. Foi vendido, ele foi jogado num poço, amém, tiraram ele de lá, venderam para os ismaelitas, ele foi, chegou lá e foi vendido, o capitão aqui de Faraó comprou ele como escravo, ele foi. Lá na casa, Deus já começou a se fazer presente, que o versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então lá naquele lugar de escravidão, Deus era com José. Olha, presta atenção, Deus estava com ele, versículo 2 diz isso. E você vai ver lá na frente que outra vez vai dizer que Deus estava com ele. Deus estava com José aqui, e Deus estava com José quando ele foi preso. Então como é que eu vou transformar? Como é que você vai transformar esse ano, meu querido e minha querida? Como é que você vai transformar? A proposta é essa. Esse ano na tua vida, como é que você vai transformar ele num ano de bênção e num ano de prosperidade? Se você começar a compreender isso, Deus estava com José, versículo 2, lá na casa que ele foi vendido como escravo. E você precisa de ter convicção se Deus está com você, onde você está hoje. No teu trabalho, na tua escola, no teu negócio, enfim, nas tuas andanças, nos teus projetos. Então Deus estava com José. José não escolheu estar. Um detalhe de não escolher que eu queria que você meditasse nele: cuidado com as suas escolhas. Querido e querida, para de tomar decisões sem antes consultar o Senhor. Pare de fazer escolhas sem antes consultar o Senhor. José não teve opção. Deus conduziu José e permitiu que ele fosse para lá, ele foi. Agora, quantos de nós está tomando decisões, está fazendo escolhas, mas essas escolhas são distantes do plano e do desejo de Deus para a tua vida? Para de fazer isso, deixa Deus decidir, busca Deus. Deus, eu preciso tomar uma decisão, me ajuda. Então presta atenção, está vendo? Ele foi para lá de uma determinada maneira que ele não escolheu, mas o Senhor era com ele. Então deixa eu dizer uma coisa, mesmo aquelas situações que sobrevêm sobre nós, que nós não escolhemos, Deus pode estar conosco. É isso que eu quero trazer para você. Hoje a gente tem um senso, uma ideia de que a gente tem que tomar decisões, que a gente tem que escolher, que a gente tem que fazer, não é assim? Eu tenho que correr atrás de uma namorada, que senão eu não caso, tenho que correr atrás de um namorado, senão eu não caso, eu tenho que correr atrás, e você corre atrás e sai em derrota. José não correu atrás de um emprego no Egito, vou te dizer mais uma vez. Para e pensa, só me ajuda os meninos, os irmãos que estudam Bíblia aí. José chegou a ocupar um alto cargo no Egito. Quem se lembra? Qual foi o cargo que ele ocupou, José ocupou no Egito? Como é que é? Esse menino que nós estamos falando sobre isso, só para você ter uma ideia, eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja te falando. Ele não distribuiu currículo no Egito, ele não procurou vaga de emprego no Egito. Ele foi levado para lá e conseguiu chegar a ser o menor logo abaixo do rei. Isso é para você compreender o que Deus está te falando. Esse ano de 2019 pode ser o teu ano. Amém? Esse ano de 2019 pode ser o ano da tua vida, se você já começar o ano compreendendo isto aqui. José não decidiu, ele não correu atrás, ele era só temente a Deus. Quando viu uma oportunidade de ter relações sexuais com a mulher que não era dele, ele foi fiel ao Deus que estava com ele. Ele falou: olha, eu posso fazer o que eu quiser nesta casa, o teu marido me colocou como chefe, o seu marido não sabe de nada aqui, ele falou que eu posso fazer tudo, menos tocar em você, porque você é esposa dele. E o camarada foi fiel, o patrão estava longe. E quantos de nós só consegue ser bom funcionário quando o patrão está perto? Quantos de nós só consegue trabalhar quando o patrão está perto? O patrão sai, a gente faz os maiores rolos da vida. Então Deus está te vendo, o Senhor está te vendo.
Se você compreender essas coisas, esse certamente vai ter o teu ano. Você não vai precisar de esperar nem um mês que vem. Esse ano mesmo, esse mês mesmo, Deus já começa a trabalhar na tua vida e abrir portas. Então veja que lindo a situação dele. Ele não procurou um trabalho nem um emprego, e Deus fez com que ele chegasse a ser o governador do Egito. Governador aqui, irmãos, nós lemos no capítulo 39, tá? Ele era, na verdade, o homem abaixo do rei. Este faraó chegou a dizer: no trono só eu sou acima de você. Ele ganhou o selo, o anel que o faraó usava para selar documentos, e colocou na mão de José. Então, queridos, é o quanto Deus pode e quer fazer na tua vida, se você começar e compreender e permitir que Ele faça isso, tá? Um detalhe que me chamou a atenção: a Bíblia chega a dizer para nós que quando José saiu da presença do Egito, saiu da presença de Faraó, ele já estava na faixa dos 30 anos, mas na verdade ele começou a ter os seus sonhos aos 17. Então veja bem que aos 17 anos, José começou a ter sonhos nos quais Deus revelava para ele as coisas. Aos 17 anos ele teve aquela experiência com seus irmãos, e aí ele acabou sendo vendido. E não durou muito tempo. Faz lá os bons de matemática, de 17 para 30 dá quanto? 13. Então é o bastante para que Deus fizesse na vida dele uma situação, irmão, de altos e baixos, e ele sempre temente a Deus sem murmurar, até que ele chegasse ao cargo máximo que alguém poderia chegar, quando ele chegou a ser governador do Egito. Então, querido, isso é para você ver que, na verdade, como Deus trabalha na vida da gente, depende muito bem das nossas decisões e da maneira como a gente resolve reagir diante de cada situação. A maioria de nós não percebe, a maioria de Deus não para ver que Deus está vendo nossas atitudes. A gente não pensa nisso. Então José não escolheu, guarda isso no teu coração, José não escolheu de forma alguma estar naquele lugar e fazer as coisas que ele fazia. No entanto, quando ele foi vendido como escravo, Deus, versículo 2 diz que Deus estava com ele, e Deus tornou próspero o seu caminho. Onde José colocava as mãos, Deus o prosperava, produzia, ao ponto de todos olharem e verem que José era um homem próspero. Um detalhe também que tinha na vida de José: ele sujeitou-se às atrocidades que vinham sobre ele, sem murmurar. José não murmurava, José não reclamava. Irmão, uma coisa que desagrada o coração de Deus é a reclamação e a murmuração. Se as coisas estiverem ruins na tua vida, não murmure, louve ao Senhor, glorifique a Deus. Se as coisas estiverem ruins, cante um hino de louvor a Deus. Deus sabe que está ruim. Você sabia? Você sabia que Deus sabe que está ruim? Ele sabe de tudo. Ele sabe. Então, se você murmurar e reclamar, não vai funcionar. Ele sabe. Essa convicção nós temos que ter. Deus sabe que está doendo no teu corpo, Deus sabe que está doendo na tua alma, Deus sabe que a necessidade, Deus sabe dos teus anseios, Deus sabe de tudo, Ele já sabe disso. Agora, o que Ele espera é que você o louve, o glorifique. Pastor, o senhor está doido? Onde o senhor arrumou isso? Paulo e Silas estavam na prisão, eles haviam sido açoitados. Pare e pensa, eles tinham sido açoitados, estavam presos. E eu acabei de dizer: pare de reclamar, pare de murmurar e adore e louve ao Senhor. A passagem de Paulo e Silas, ela é perfeita para te ilustrar isso, que o que Deus está esperando de você não é que você fique jogando no rosto dele o que você está sofrendo. Ah, Deus, me socorre porque está doendo. Ah, Deus, me socorre. Ah, Deus, isso Ele sabe. O que Ele espera é que você reconheça a soberania dEle e lhe agradeça pelo que você já tem recebido. Eu não sei de vocês aqui, eu não sei quantos gostam de que as pessoas sejam agradecidas com você. Eu não sei quantos aqui gostam. Eu gosto. É tão bom quando você pode servir uma pessoa e essa pessoa depois te agradece porque você serviu. Não é tão bom? Não é assim? Não é gostoso? A gente faz algo e a pessoa te agradece. É muito bom.
Agora, Deus então, irmãos, muito mais espera que quando a gente vai romper um dia como hoje, a gente, antes de pedir a Ele qualquer coisa, comece a agradecer. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Deus, pela saúde. A saúde não está muito boa, Deus, mas eu te agradeço. Obrigado pela família, obrigado pelos vizinhos, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo sustento, obrigado porque 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não fui atingido. Amém, queridos? Amém? Obrigado porque o Senhor está me suprindo todas as necessidades. Obrigado também porque eu queria ter isso, mas eu não tenho. Eu te agradeço, porque se eu tivesse, talvez eu não estaria na tua presença. Já imaginou, querido, que a gente pode agradecer a Deus até pelo que não tem? Não é? Obrigado, Senhor, porque eu perdi, né? Você agradeceu a Deus que você perdeu? Não. Mas se você for olhar a história de Paulo e Silas, tinham sido açoitados e estavam presos. Mas ao invés deles levantarem lá, olha bem, em vez de Paulo chamar Silas e falar assim: Paulo, ó, seguinte, nós estamos presos, tem que estar feio para o nosso lado. Já teve uma profecia lá atrás que eles iam pegar nós, ia bater e tal, ó, vamos combinar um negócio? Vamos levantar um clamor para Deus nos tirar dessa prisão? Olha bem, qualquer um de nós, se tivesse no lugar de Paulo e Silas, ia levantar um clamor para Deus nos livrar da prisão. Isso se não começasse a orar e começasse a reclamar: ah, Deus, porque o Senhor me deixou vir aqui, ah, Deus, o Senhor mandou eu te servir, agora eu estou preso. E isso se não fizesse assim. Quem se lembra, o que foi que Paulo e Silas fizeram naquela prisão? Cantaram um hino em alta voz. Por isso que eu estou te dizendo que o caminho é bem diferente. Será que você é capaz de, na prisão onde você está, será que você é capaz, na situação difícil que você está vivendo, será que na situação que você está aí pedindo a Deus, fazendo 1001 campanha para Deus te abençoar, será que você é capaz de parar de pedir e começar a cantar um hino a Deus, glorificando Ele, agradecendo? Está aí a diferença. E é isso que eu quero que você entenda, irmão, que José, na verdade, José aceitou, ele sujeitou as atrocidades que vinham sobre ele. Primeiro, versículo 14, mostra para nós que a mulher de Potifar enganou José e armou a situação para ele ser pego. Verso 14 diz assim: chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: veja, trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Ele veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Veja bem, a mulher está dizendo que José tinha ido para lá querendo se deitar com ele, com ela. O que você faria diante de uma injustiça dessa, de uma mentira com sua vida? É o que eu estou querendo trazer para você. O que você faria diante de uma injustiça dessa? Tua patroa vai, o patrão chega, ela vai e fala: ó, tá vendo? Esse empregado que você arrumou aí, ó, veio para aqui para nos insultar. Você não estava aqui, ele me tentou querer me levar para a cama. E isso era tudo mentira, igual nós estamos vendo aqui. Qual seria a tua reação? Olha para a reação de José. Ele sujeitou. A maioria de nós eu vou processar, eu vou procurar meus direitos. A maioria de nós eu vou correr atrás. A maioria de nós não consegue agir dentro do plano de Deus. E lembra que a mensagem hoje é como transformar a casa de Potifar num lugar de prosperidade. Como transformar 2019 no teu ano. Como transformar a situação que você está vivendo em situação de bênção. Como Deus te abençoar e te prosperar. É esse o caminho. O camarada não murmurava, ele sujeitou, ele aceitou tranquilo. E no versículo 15, na verdade, olha a reação dele quando a mulher gritou e falou que ele estava querendo me levar para a cama. Olha o 15. Quando José ouviu, aliás, quando ele, ouviu que eu levantava a voz e gritava, ele deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Sabe o que José fez? José escapou para fora, fugiu. Só que fugir daquela mulher, existe um ditado aí aí fora, não existe? O ditado aí fora é que quem cala, tá vendo? José não tentou se defender. Então quando a gente não tenta se defender, quer dizer o quê? Hein? Tá
vendo, querido? Por isso que eu quero trazer. O Espírito Santo de Deus esse ano vai desembolar a tua vida. Amém, querido? Vai desembolar a tua vida. Você vai ver que as decisões nossas são erradas. Esse 2019 é o ano de desembolar. Deus vai desembolar a tua vida em qualquer área que você precise. Se você compreender, quem cala consente. Quem não corre atrás para se defender, está aceitando a culpa. José fugiu. José largou tudo. Só que largar tudo significava largar o emprego, largar tudo que ele tinha, de certa forma admitir, eu errei mesmo porque ele fugiu. Todo mundo ia falar, não, se ele não te devesse, ele voltava. Não, ele fugiu. Então uma escolha diferente. Jesus veio nos ensinar, irmãos, a fazer as escolhas certas. A maioria de nós só consegue articular meios para se defender. Jesus veio dizer para nós, se alguém bater desse lado, dá o outro. Se te chamar para andar 1 milha, vai 2. Se te pedir a capa, dá a roupa toda. Então Jesus veio nos ensinar exatamente isso que José fez na prática. José não mediu forças com a patroa. Aí você pode estar certo. Certamente se José levantasse para se defender, Deus estaria com ele também. Amém, queridos? Amém? Mas só que Deus também esteve com ele nessa situação. Então veja bem, primeiro José não escolheu estar lá, Deus o colocou. Segundo, José sujeitou-se às atrocidades sem murmurar. Sem murmurar, guarda esta palavra. Em nome de Jesus, este ano nós não vamos murmurar. Amém, queridos? Esse ano não vai ter murmuração. Nós vamos sujeitar e submeter. Depois eu quero que você preste uma outra atenção. Como eu disse para você cá no versículo 2, o Senhor estava com José e ele prosperava o seu caminho. Agora você vai ver que no versículo 21, a Bíblia vai dizer também que quando José foi lançado na prisão, o versículo 20 fala que ele foi lançado na prisão, o versículo 21 vai dizer, o Senhor era com ele. Verso 20, então o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Olha bem, mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele. Olha bem, Deus estava com José dentro da cadeia. Se você ler o 20 e o 21, você vai ver que o 21 é sequência do primeiro. Mas enquanto José ficou preso, vírgula, o Senhor era com ele. Olha que lindo! Enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele. Você sabia que Deus então, irmãos, estava na prisão com José? Até na prisão, Deus está com os seus. Essa frase você não pode esquecer, o Senhor era com ele. E enquanto ele estava preso, o Senhor estava com José. Aí eu comecei a pensar nessas coisas que Deus faz em estar conosco. Agora, querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que Deus pode estar com você em todo lugar, assim como ele estava com José? Vou melhorar essa pergunta. Será que Deus iria com você nos lugares por onde você vai? Essa é a questão, por onde você tem ido. Os lugares que você tem frequentado, Deus entraria neles com você? É aí que está a diferença. O que vai fazer 2019 deslanchar na tua vida, é se em todos os lugares que você estiver, Deus puder estar com você. Ah, pastor, mas se Deus estava até lá na prisão com José, pode ir comigo para onde eu vou? Depende. Tem lugares que Deus não é bem-vindo. Tem lugares que Deus não vai. Você concorda? Deus é onipresente e onisciente. Então ele é onipresente, ele está presente, ele pode estar presente em todo lugar. Não existe isso com ele. Mas a verdade é, será que ele iria com você em todos os lugares? Essa é a questão. Tem lugar, gente? Tem lugar que a gente vai. Pode ser que Deus não vá conosco. São lugares onde o pecado impera, onde a maldade impera. Então eu quero que você preste atenção nesse versículo,
que nós acabamos de ver. Verso 21, Deus estava com José na prisão. Aí eu comecei a pensar assim, nos lugares onde Deus já esteve com algumas pessoas na Bíblia, e isso me chamou a atenção. Aí eu me lembrei de Daniel 6, que mostra que Deus estava com Daniel na cova dos leões. Quando ele foi jogado lá por causa do temor do Senhor, o Senhor estava lá, tampou a boca do leão, faminto para o leão não comer. Então Deus estava com José na prisão, Deus estava também com Daniel na cova dos leões. Tem outro lugarzinho que Deus estava também, uns lugares estranhos, né, que Deus se põe ao lado dos seus. Daniel também no capítulo 3 vai mostrar que Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente por causa do temor do Senhor. Eles decidiram não se dobrar diante da imagem do rei. Então aqueles jovens disseram, nós não vamos adorar outro Deus não, só o Senhor. E todos se curvaram e dobraram, e eles não. Por causa daquilo eles foram jogados numa fornalha que foi acesa muitas vezes mais. E a Bíblia diz que quando o rei foi olhar, peraí, nós lançamos só 3 lá dentro, e eu estou vendo 4 agora, estou vendo um que parecendo filho dos deuses. Quem é que estava lá então, querido, dentro daquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem? Deus. Mas não fica só aí não, né? Tem o tal lá também que eu falei para vocês, de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram lançados na prisão por causa da palavra do Senhor, e a Bíblia me diz que lá naquela prisão, enquanto eles cantavam um hino em alta voz, ali as portas se abriram, as correntes que os prendiam, elas arrebentaram, e eles foram libertos, ainda ganharam o carcereiro para o Senhor. Então Deus estava naquela prisão também com Paulo e Silas. Tem um outro homem também que estava preso, que é na verdade Pedro. Atos capítulo 12 mostra, Pedro estava preso por causa do Evangelho, e enquanto ele estava lá naquela prisão, a igreja do lado de fora fazia orações por ele, preso lá, e a Bíblia diz que determinada hora, apareceu um anjo lá dentro, abriu as portas, libertou também, e ele foi livre e andou pela cidade livre, porque Deus estava na prisão com Pedro também. Amém, querido? Amém? Deus pode estar com você neste emprego, amém? Deus pode estar com você nessa faculdade, nessa escola. Deus pode estar com você neste casamento. Deus pode estar com você, enfim, onde você estiver. Eu estou te mostrando, só aqui agora eu estou mostrando. Deus estava com José na prisão, Deus estava com José na casa de Potifar, Deus estava com Daniel na cova dos leões, Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, Deus estava com Pedro na prisão, Deus estava com Paulo e Silas na prisão, Deus estava com Jonas lá dentro da barriga do grande peixe, amém, queridos? Deus estava com Israel durante o tempo, os 40 anos no deserto, por isso que a roupa deles não se desgastou, o sapato não se desgastou, a saúde não se deteriorou. Somente quando eles pecavam é que Deus tirava a presença dele, e o povo sofria, o povo adoecia. A presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus é a diferença, amém, querido? Tudo muda com a presença de Deus, amém? Então veja só como é que esse ano pode ser diferente na tua vida, se a presença de Deus for levada para lá para onde você está. Pastor, como eu posso trazer a presença de Deus? Aí é uma outra pregação. Como é que você pode trazer a presença de Deus? Mas se você abrir a Bíblia aí, no Salmo 22, 3, isso talvez te ajude. Abra a Bíblia em Salmo 22, 3 para você ver como é que você pode trazer a presença de Deus para algum lugar, para algum ambiente. Salmo 22, 3. Achou? Diz amém. Quem não achou ainda? Salmo 22 diz assim: contudo tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Tem uma outra tradução que diz: contudo tu és o santo e habitas no meio dos louvores de Israel. Então vem cá, se Deus habita no meio dos louvores de Israel, a maneira mais clara de você trazer a presença de Deus para qualquer ambiente é louvando ao Deus de Israel.
Põe um hino de louvor bom no seu celular e começa a trazer a presença de Deus para onde você estiver. Põe louvores bons no teu carro, começa a trazer a presença de Deus através dos louvores para dentro do teu carro. Põe na tua casa uns hinos de louvor daqueles bons e traga a presença de Deus para dentro da tua casa através dos louvores. Começa a louvar, começa a glorificar a Deus, a exaltar. Traz a presença de Deus contigo. Tira aquelas músicas horríveis, mundanas, aquelas músicas infernais e leva os louvores para a tua vida e lá estará a presença de Deus. Teve um ano na minha vida, eu já compartilhei com vocês. Eu era novo, 20 e poucos anos. Um colega meu vendeu um carro com uma pessoa e a pessoa deu calote nele. Só que esse camarada era novo convertido. Ele vendeu um carro para um colega e o colega deu calote e não pagou, ele nem ia pagar. E ele chegou lá na minha casa muito aborrecido. Eu era solteiro na época, ele chegou triste e caidão. Aí eu virei para ele e falei: ô, você tá triste, está caidão, o que está acontecendo? Estou triste porque eu vendi meu carro e aquele fulano lá não me pagou e não vai me pagar também não. Então, estou muito aborrecido. Aí eu falei: ih, rapaz, ô Paulo, vamos orar então, o único jeito é orar. Falei com ele assim, aí ele pegou um fone. Quem lembra aqui da época do Walkman? Levanta a mão só para eu ver quantos velhos tem aqui. Ih, tem velho demais. Walkman, né? Você lembra, irmão? Você é novo. Walkman era um trem que a gente punha aqui na cidade. Todo mundo lembra aqui, não lembra? Os mais novinhos lembram também, não lembra? Glória a Deus. Era um trem bruto que a gente punha assim, né? E aí tinha uma fita lá, era uma tristeza. Quando você gostava da música do lado do ar, era uma desgrameira danada, porque você tinha que estar voltando, né? Aquele trem doido. A gente punha aquilo no ouvido e lá eu tinha umas fitas de hinos, de salmos cantados. Só voz e violão. Aí o Paulão estava bravo demais. O Paulão era um menino alto, quer ver, igual quem assim... É difícil eu falar, tipo ninja assim, tá bem alto e mais forte um pouco que o ninja. Ele sentou e aí puxou o Walkman, nem pediu e meteu o que tem no ouvido e começou a escutar. De repente, o Paulão começou assim, ó, virou a cabeça e começou a roncar lá. Eu fiquei feliz, falei: glória a Deus. O leão acalmou e deixei. O menino acordou um tempo depois, outro homem, e me falou: diga, que zina é esse, rapaz, que está aqui? Porque meu coração está saindo pela boca e eu não estou sentindo mais nada, acabou aquilo tudo. Falei: Paulo, você estava ouvindo salmos da Bíblia cantada. Nunca eu vou esquecer disso. O camarada estava à beira de morrer e de matar, porque ouviu hinos bíblicos. Mudou a vida daquele camarada e mudou uma situação, livrou de uma encrenca. Então, querido, quando eu falo para você, traz a presença de Deus através dos louvores para a tua casa, é porque eu tenho experiências o bastante de que de fato a palavra de Deus, ela prospera naquilo que ela foi enviada e ela não volta vazia. Tenta mudar o ambiente da tua vida, da tua casa para louvores, louvores e louvores a Deus, você vai ver. A coisa muda assim, irmão. Nossa Deus, eu já virei até mania, quando a coisa está muito feia eu já sei, vou louvar. Você lembra aquela canção que a gente canta de vez em quando na igreja? Então louve, simplesmente louve. Como é que é? Tá chorando, louve. E o resto? Eu não lembro, eu sou ruim. Vai, pode ir cantando, vai. Vai, pode ir, que eu não lembro não. Agarrou todo mundo também? É isso. Deus vai na frente. Pode ir. Ordena os anjos para contigo. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele... Com muito louvor, 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 com muito louvor. É isso, essa música é corretíssima. Só louve, só louve, só louve.
Sabe, querido, na hora que você tiver por um triz na tua vida, por um triz mesmo, sabe? Você tiver por um triz, você vê que agora não vai dar, eu te digo, abra tua boca e louve, para que o inferno ouça a tua voz, louvando a Deus. Amém, querido? Vou repetir. Se você tiver por um triz, abra tua boca e deixe que o inferno ouça a tua boca louvando a Deus. Ah, pastor, mas eu canto desafinado demais. Que dane-se, o inferno vai ter que escutar você desafinado cantando. Amém, querido? Amém? Ah, vou fazer capita sumir agora, mas que eu vou cantar. Essa é a questão que eu quero te dizer. É o diferencial de 2019 na tua vida. É mudar o ambiente, é mudar tudo por completo. Por quê? Porque Deus estava com Daniel na cova dos leões, estava com José na prisão, estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, com Pedro na prisão, com Paulo e Silas na prisão. Estava com esses homens, queridos, porque esses homens não estavam ali nem um pouco aborrecidos, porque estavam na prisão, porque estavam sendo maltratados, traídos, porque estavam na fornalha de fogo, estavam na cova dos leões. Eles simplesmente só queriam aproveitar aquele momento de tormento, aquele momento de luta, aquele momento de sofrimento, para louvar o Deus Todo-Poderoso que está sentado no seu trono. Só isso que eles queriam. E quando você faz isso, irmão, Deus assume o controle das coisas ao teu redor. Preste atenção, vou repetir. Quando você toma a posição correta de não reclamar, de não murmurar e nem de criar estratégia, e começa só a louvar e agradecer a Deus, Deus assume o controle do reino espiritual ao teu redor e muda tudo. Amém, querido? Muda tudo. Se você me permitir, eu vou dar mais uma experiência minha, porque é melhor contar do que eu vivi do que o que outros viveram. Eu já falei para vocês, quando eu morei fora deste país, eu tinha que esperar 5 anos para um documento de legalização sair quando eu morava lá. E quando eu fui na advogada no primeiro ano, ela falou comigo: Edgar, assina esses documentos aqui, nós vamos mandar para a embaixada e para o consulado americano, e dentro de 1 ano e meio, eles vão te mandar, te chamar de volta para assinar o documento. Quando eu peguei o documento, ela falou em inglês isso para mim, tá? Ó, Edgar, você assina aqui, vão mandar para lá, dentro de 1 ano e meio devolve. Aí você vem aqui dentro de 1 ano e meio, assina, mais 1 ano e meio devolve. Depois você vem outra vez, mais 1 ano e meio devolve. De forma que ia durar uns 5 anos. Quando eu peguei o primeiro documento para assinar, que ela falou isso para mim em inglês, eu falei em português baixinho assim: está amarrado em nome de Jesus. Falei baixinho, ela não entendeu. Eu não vou viver ilegal nesse país nenhum dia, porque eu sou servo de Deus. E falei assim: Deus, envia o teu anjo para pegar esse documento meu. Coloquei lá na frente de todo mundo, porque eu não vou viver ilegal nesse país. Tá, fui embora, louvando meu Deus, cantando alegre. Quando deu 1 mês e meio, ela me ligou. Era 1 ano e meio. Quando ela me ligou, diga, vem aqui, eu fui. Quando eu cheguei no consultório dela, na verdade o escritório dela é lá no World Trade Center, onde caiu aquilo tudo lá. Eu até queria saber se ela estava, se ela não estava lá. Quando eu fui assinar o documento, quando eu cheguei lá, um mês e meio depois, ela já chegou me cumprimentando, rindo, e disse: diga, eu não sei o que aconteceu. Eu te falei para voltar dentro de 1 ano e meio, mas já voltou dentro de 1 mês e meio. Assina aqui. E na hora meu coração quis dar um grito de pular. E falei: eu sei, é o meu Deus. Aí eu repeti a mesma fórmula. Quando eu assinei, ela adiantou mais 1 ano e meio. E aí vem e te chama. Eu peguei o papel mesmo. Aí já aprendi a fórmula. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou viver ilegal nesse país. Senhor, envia os teus anjos para pegar esse documento meu, colocar lá na frente, porque eu não vou ficar aqui ilegal. Fui embora. Mas outro 1 ano e meio eu estava assinando, mais outro 1 mês e meio ela me chamou para preencher. E nisso o processo saiu rapidinho, porque Deus estava no controle. Querido, quando você deixa Deus estar presente com você, Ele vai para você, Ele vai com você em qualquer situação. O que eu venho te dizer é que esta situação pode ser a oportunidade de Deus te prosperar, se você permitir que Deus esteja com você. Claro que eu não vou falar mais outros eventos em que Deus estava presente, não, porque senão nós íamos tomar muito tempo. Mas cada vez vem vindo mais situações. Lembra de Jesus dormindo no barco e os discípulos com medo porque o barco ia virar e ia matar todo mundo?
Jesus está naquele barco, os discípulos pediram socorro, ele acalmou a tempestade e o vento, e ali houve grande bonança, ninguém se perdeu naquele barco. Ai dele se Jesus não estivesse presente naquele barco. Está vendo, querido? Tudo se resume nisso. O que tinha em José, que fez com que a casa de Potifar fosse o lugar da prosperidade. Por que é o lugar da prosperidade? Porque José arrumou um emprego ali. Ali ele foi traído por aquela mulher. Ali ele foi para a cadeia. Naquela cadeia, Deus estava com José e prosperou. José saiu daquela cadeia para depois abençoar o rei Faraó. E aí, foi aí que Faraó o colocou como governador. E aí ele passou a ser senhor e patrão daquele patrão que mandou ele para a prisão. Você parou para pensar nisso? E isso sem ter mandado um currículo para pedir emprego. Por quê? Porque Deus estava naquela situação. Ele virou patrão, ele virou senhor do Egito, de todos. E eu fico imaginando, aquele homem devia olhar para José e deve pensar assim: o que eu fiz mandar José para a prisão? E aquela mulher então, com que cara aquela mulher deve ter pensado depois? O homem que eu inventei uma mentira dele, hoje é meu patrão. Então, querido, eu não venho aqui te dizer que Deus está falando com você sobre bênçãos materiais apenas, não, porque não são só bênçãos espirituais, só bênçãos materiais, mas Deus tem muito mais para a tua vida. Ele pode te abençoar em todas as áreas da tua vida, amém? Baixa a tua cabeça e nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos fazer de 2019, o ano da nossa vida. Vamos fazer isso. E eu quero orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você. Quero orar por você, crendo que é nessa situação que você está, que Deus vai te levantar. Se você quiser, pode vir aqui à frente e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Se você quer vir, venha e nós vamos orar. Eu vou orar com você com o maior prazer em nome de Jesus. Pode vir quantos quiserem, nós vamos orar. Eu sei que Deus tem um plano para te abençoar, um plano maravilhoso na tua vida, e que o momento que você esteja vivendo é só uma circunstância, é só um momento, é só uma circunstância. Já está passando, eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que já está passando. Creio que o Senhor vai levantar, vai entrar com providência no reino espiritual, para poder te abençoar. Seja um filho, seja uma filha, um neto, uma neta, um parente, um vizinho, um amigo, um genro, uma nora, seja um trabalho, seja um emprego, seja uma situação na justiça, seja uma desavença, não importa. Eu trago essa palavra do fundo do meu coração para a sua vida, crendo no Deus de milagres, crendo num Deus poderoso. Sei que é difícil não reclamar, sei que é difícil não murmurar, sei que é difícil não cobrar de Deus, sei que é difícil não entender também que Deus tem o tempo dele, mas na verdade isso são coisas do homem, são coisas naturais, mas Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente imagina que Ele possa fazer. Oremos nessa hora. Pai querido, eu entrego cada vida, meu Deus, que aqui está nas tuas mãos. São irmãos, são irmãs que sentiram da parte do Senhor a oportunidade de permitir que o Senhor entre com providência, com ajuda, com socorro. Deus, assim como o Senhor foi com José. José foi parar lá no Egito contra a sua própria vontade, mas o Senhor tinha um propósito. Antes de tornar José governador do Egito, um homem próspero, cheio de autoridade, o Senhor fez com que ele fosse vendido. Tentaram matar, tirar sua vida, foi vendido como escravo, trabalhando, foi traído. Meu Deus, foi armada uma cilada para destruí-lo. Depois ele foi parar na prisão. Mas na prisão o Senhor estava com ele, o Senhor sempre esteve com José, e eu sei que o Senhor está com cada irmão, cada irmã que aqui está, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor está nessa situação de dificuldade, de diversidade,
Eu sei que o Senhor está, meu Deus, está com esse coração aflito, está com essa alma aflita. O Senhor está, meu Pai, eu sei que o Senhor está, meu Deus, assim como o Senhor tem estado comigo também nos momentos mais difíceis, Senhor, nos momentos mais agonizantes. O Senhor é a presença viva, real, gloriosa, poderosa, que me anima, me restaura. Eu sei que o choro pode durar uma noite, Senhor, mas a alegria, ela não falta, ela vem pela manhã. Por isso eu peço a Ti, meu Pai, olha para esse coração, olha para essa vida, Senhor. Levanta-te, ó Deus, levanta do Teu trono, ó Deus, e dê uma palavra de vitória, meu Pai. Ordena aos Teus anjos ao respeito de cada um que aqui está. Deus, muito obrigado. Coloca também a nossa mente, o nosso coração no centro da vontade do Senhor. Ó Deus, peço a Ti também que cura os doentes, cura os enfermos, os aflitos, os necessitados. Deus bendito, eu creio no milagre da Tua parte. Eu coloco, meu Deus, os Teus filhos nas Tuas mãos e peço que o Senhor transforme o choro, o pranto, meu Pai, em alegria. Transforma, Senhor, toda a luta em vitória, Deus. Vai limpando cada coração, cada alma, cada mente e restaura a comunhão com o Senhor para a honra e glória do Teu nome. Eu ministro a vitória do Senhor, ministro da Tua parte a vitória para todos eles, meu Deus, para a glória do Teu nome. Ministro a graça do Senhor, a unção do Senhor, para o louvor da glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nós os colocamos nas Tuas mãos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louve a Deus, adore. Oh Deus, Tu és bendito, Senhor, Tu és maravilhoso. Oh Deus, seja assim exaltado, Deus. Oh, glória a Deus. Diga, seja exaltado, Senhor. Tu és bendito, Deus. Oh Pai, como é bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Diga, seja exaltado. Seja exaltado. Abençoa meu irmão, minha irmã. Eu creio muito na vitória do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por este lindo domingo, um lindo dia. Que o 2019 seja de muita vitória na sua vida, em nome de Jesus. O desejo do meu coração é que você prospere em tudo. Preste atenção e deixa Deus estar ocupando o melhor lugar da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado. Te agradeço por esta oportunidade, por este momento lindo e maravilhoso que passamos na presença do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelos irmãos que foram lá em Revés de Belém, os irmãos que estão aqui conosco, aqueles que estão viajando. Pedimos a tua proteção. Dá-nos uma ótima semana na presença do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós agora e para sempre. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Ótima semana.